Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bom com vocês? Começa mais um podcast Psicanalizando a Vida com Igor Improta. Eu sou psicanalista, mestrando em psicanálise, sou tutor do grupo Psicanálise Simplificada e vim trazer hoje um assunto muito bom para vocês, tá bom? O que é a mente inconsciente, né? Por que ela controla tanto, ela manda tanto, ela move tanto as nossas vidas, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos? O que é esse tal de consciente, de inconsciente, de subconsciente ou pré-consciente, dependendo aí da tradução? O que é isso, né? Entenda primeiro que o inconsciente, ele é a base da psicanálise. Sem o inconsciente, a psicanálise não existe. Se um dia a ciência fizesse um estudo e que comprovasse que de alguma maneira o inconsciente não existe, que aquilo foi um erro e que de alguma maneira Freud errou, os outros psicólogos, psicanalistas erraram e isso não existe, nesse exato momento, no momento em que isso fosse provado, a psicanálise deixaria de existir. De acordo com o próprio Sigmund Freud, nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. E todos os cursos, todos os psicanalistas vão usar o iceberg como uma representação. É a melhor forma de representar a mente humana. Segundo a psicanálise, o nosso pensamento do dia a dia, o pensamento corriqueiro, o raciocínio, a forma como pensamos, são governados pela mente consciente. É a parte que é de nós mesmos, né? Que nós conhecemos, que nos foi apresentado por nós mesmos. É a parte do nosso self, do nosso eu, do nosso ego. É aquilo que nos define como pessoas. Agora, há uma parcela de pensamentos inconscientes que nunca chega ao consciente. Pois esses pensamentos são reprimidos antes mesmo que possam chegar à mente consciente. E a razão disso é justamente a autopreservação da própria mente. Os pensamentos são reprimidos porque poderiam colocar em risco o próprio conforto da mente, o conforto mental da pessoa. Por isso eles são reprimidos. O consciente é o eu e o inconsciente é um baú onde guardamos, onde reprimimos, onde recalcamos desejos, traumas, sensações. Um exemplo prático da repressão, do recalque, é a negação. É um mecanismo de defesa, negar que algo possa acontecer, negar que eu esteja passando por um problema, negar que eu preciso de terapia, negar que eu estou doente, negar que eu não vou conseguir, enfim. Negar um fato é a forma que nós temos para evitar o enfrentamento da desilusão. A forma que nós temos de não enfrentarmos a angústia da experiência do próprio fato. É perfeitamente normal, é saudável manter algumas lembranças, alguns pensamentos reprimidos, justamente onde eles não podem nos causar dor, não podem nos causar danos. Agora, no entanto, todavia, às vezes, o conteúdo da mente inconsciente causa problema. Mas Igor, você não disse que o inconsciente é um baú onde guardamos os sentimentos reprimidos justamente para que eles não nos causem dor? Às vezes, de forma disfarçada, maquiada, esses sentimentos, esses traumas sobem ao consciente.
alguns mecanismos de defesa que usamos para manter informações perturbadoras, difíceis, que estão ali enterradas no inconsciente, pode de alguma maneira deixar de funcionar. Passou o ato falho, passou o sonho, e como resultado os nossos pensamentos, os nossos comportamentos se tornam disfuncionais ou patológicos. A repressão, o recalcado, o reprimido gera sintoma. E além disso, nossa psique ela tem três componentes para a formação da nossa personalidade: o id, o ego e o superego. Lembra que eu falei que nós temos ali um iceberg, que é a forma que nós temos de exemplificar, de ilustrar a mente, a psique humana? Então, eu vou colocar a foto do iceberg bem na foto desse podcast, bem ali onde fica a foto das gravações, para que vocês possam ver enquanto eu estiver falando, tá? Na parte de cima, a ponta do iceberg, a ponta que nós estamos vendo, que é a menor de todas, está ali o consciente, o eu, o self. Um pouco abaixo, ali já querendo ficar submerso, está o pré-consciente. E muito embaixo está o inconsciente. O pré-consciente é o subconsciente, tá? O subconsciente é onde ficam guardadas as memórias de fácil acesso. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar agora a você, qual a senha do seu Instagram? Qual a senha do seu cartão de crédito? Qual a senha do seu armário no trabalho? Assim que eu pergunto isso, você pode não falar, mas você vai automaticamente lembrar. A senha do meu cartão de crédito é 1, 2, 3, 4. Verdade, eu acabei de captar essa informação do nada. Ele deu o estímulo e eu respondi. Mas você não fica pensando, a senha do meu cartão de crédito é 1, 2, 3, 4 o tempo inteiro. Aquilo fica guardado. Você não sabe responder, se não for perguntado, qual o nome dos seus pais, dos seus filhos. Você não fica pensando nisso o tempo inteiro. O id, o ego e o superego. E quem são eles? O id é a parte primitiva da nossa psique. É a parte dos desejos primitivos, dos nossos quereres, dos nossos desejos, de tudo que nós queremos. O id, ele é responsável por todos os nossos impulsos, os impulsos mais básicos, os impulsos urgentes, os impulsos que são guiados pela emoção, pela busca do prazer. Imagine o id como uma criança rebelde que sempre quer e não liga para as consequências, para o que isso vai gerar. Sem custo, sem controle, o id, ele simplesmente opera de acordo com o princípio, abre aspas, fecha aspas, o princípio do prazer. Nada mais importa. Nada mais importa do que a própria gratificação imediata do id. Eu desejo, eu quero, eu faço. Agora, por razões óbvias, é provável que alguém com um id dominante, uma pessoa que tem esse id dominante, se depare com muitos problemas na sociedade. Mas por quê? Porque alguém com id dominante vai ter problemas na sociedade. Porque o id dominante, o id que é o desejo, o impulso, tudo que eu quero, tudo que vem à cabeça eu falo, tudo que eu desejo eu quero, eu compro, eu tenho, eu quero, tudo que eu desejo eu faço, vai se chocar com a própria sociedade, que tem as suas moralidades, que tem as suas regras de convívio, sendo uma sociedade religiosa ou não, sendo uma sociedade mais ou menos moralista, tem as suas regras, os seus caminhos e tem as suas leis.
E o ego? O ego pode ser pensado como uma personalidade cotidiana, podemos colocar como um adulto centrado. É uma personalidade adulta e que pode ser sentida. O ego, ela impede as pessoas de cederem aos caprichos do id. Lembra do id? Que o id quer tudo, deseja tudo, faz tudo que quer. Já o ego não. Porque ele faz um papel intermediador com o superego. Id, ego, superego. O id é o desejo, sabe, aquela criança mimada. O ego é o adulto centrado e ele opera de acordo com o princípio da realidade. Princípio do prazer, id. Princípio da realidade, ego. Enquanto o id quer tudo nos seus termos, no seu tempo, da sua forma, o ego é fundamentado na realidade. Ele entende que não é uma boa ideia atender o tempo todo os desejos do id. Um ego saudável permite, mantém uma pessoa pensativa, analista, que consiga pensar em soluções sensatas, de forma prática, para que desta maneira ela evite a ilusão, evite as fantasias que nos traz angústia. E, para finalizar esse trio estupendo, nós temos o superego. Agora, imagine o superego como um juiz, um senhor, um homem hiper mega moralista. É a nossa autoridade moral interna. É a parte de nós mesmos, claro, mas que atua como a nossa consciência, um guia. Ele é quem diz se é certo ou errado. Poderia ser a voz interior, né? Sabe, o grilo falante, ele pode ser o grilo falante. Nos impede de cometer algumas bobagens, alguns erros, entre aspas. Agora entenda como é que esse superego ele é criado. Nós não nascemos com o superego desde a infância. Ele é forjado, e quem forja o superego são os valores morais da nossa sociedade, da nossa religião. O problema é que o superego exagera demais. Ele potencializa demais. O não dele é muito poderoso. Não pode, não faz, nunca faz. O superego ele é formado como um resultado de nossas interações com os nossos cuidadores, os nossos pais, os nossos tutores, a sociedade. E à medida que vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos nos comportando como a sociedade nos quer, e desta maneira nós queremos garantir a aprovação da sociedade, a aprovação daqueles que nos criaram, aqueles que nos rodeiam. Então o superego ele é insistente nisso. Você não deve fazer, você não deve agir desta maneira, e nem sempre o superego está certo em sua totalidade. Então o superego anda conflituoso com o id deseja, o superego não deseja, e o ego vai intermediar esse conflito de forma que ele consiga agradar a ambos. Então como é que eu penso? Eu quero, mas se eu fizer, isso haverá consequências, isso é errado, isso não é legal, isso é pecado, isso é criminoso, então eu não devo. Eu reprimo esse desejo, sublimo esse desejo, transfiro esse desejo, tá? Enfim, são as maneiras que eu vou ter para lidar com essa vontade, com esse desejo, com essa pulsão. E desta maneira eu consigo viver em sociedade e satisfazer os meus desejos. Quanto mais a sociedade é civilizada, mais doente ela é, por conta
dos nossos desejos. Esse foi mais um podcast do Psicanalizando a Vida. Se você quiser me seguir lá no Instagram, vai lá, Psicanalizando a Vida. Você vai encontrar. Tem alguns vídeos também no YouTube, tá bom? Com alguns conteúdos, sempre vídeos rápidos, ali de no máximo 10 minutos. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!